Você sabia que o YouTube ele permite que você aumente a velocidade de visualização do seu vídeo com um áudio perfeito, com você conseguindo compreender bem as palavras? E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como você assistir também aos meus vídeos e outros vídeos que você queira no YouTube, numa velocidade muito maior, onde você vai poder economizar tempo e ter acesso a muito mais conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro você vai entrar aqui na página do YouTube, tá certo? Você vai clicar aqui, ó, nessa rodinha dentada que aparece aqui, que é a parte de configurações, tá? E aí você vai ver aqui, ó, velocidade de reprodução. Aí você clica em normal. Aí vai aparecer aqui as opções, ó. Você tem aqui as opções de 1.25, 1.5, 1.75 e 2, tá certo? Quanto maior o valor que você escolher, obviamente maior será a velocidade de reprodução daquele áudio. Coloque aquele que você se sentir mais confortável. Vai começando por 1.25, depois mude para 1.5. Se você se sentir confortável, mude para 1.75. Daqui a pouco você já vai estar assistindo vídeos em velocidade 2 e que você não vai nem perceber, você vai conseguir compreender bem o conteúdo do vídeo e vai assistir ele de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, tá certo? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui, Marcelo Dantas, para o canal Marcelo Comprador. E hoje eu vou ter uma visita mais que especial aqui da Débora, da empresa Audium. Eles fazem projetos de acústica e assim, eu não vou entrar muito nesse tema, porque eu gostaria que ela me explicasse, contasse um pouquinho sobre a empresa dela. A ideia, como sempre, é aproximar fornecedores de compradores, né, de todas as especialidades, enfim, que tenham algum interesse em conhecer alguma empresa nesse segmento ou em qualquer outro segmento, e a gente vai estar sempre trazendo aqui empresas para poder participar desse bate-papo, né, que é uma simulação de uma visita comercial, como se ela estivesse adentrando ao escritório lá para poder apresentar a sua empresa pessoalmente. Ela vai apresentar seu portfólio de produtos e serviços, contar um pouquinho da sua história, enfim. Então, vou passar já de imediato aí a palavra para a Débora. Débora, por favor, se apresente aí para nossos espectadores, né? Fique à vontade. Olá a todos, olá Marcelo, parabéns pela iniciativa, tá? Eu acho que a gente percebe muito isso, percebe a falta de conhecimento das pessoas que muitas vezes próximos ali, na mesma região, você tem profissionais que conseguem atender a sua demanda. Eu sou Débora Barreto, sou arquiteta, CEO da Audium. A Audium é uma empresa que está há 30 anos no mercado. A gente está falando de uma empresa que foca em soluções acústicas, no sentido de buscar a solução mais otimizada, a solução realmente eficiente. A gente trata tudo com engenharia nas soluções. A gente não vende material, não faz obra. O objetivo da Audium é solucionar o problema acústico. É como se fosse aquela receita médica que aí a gente vai calcular, a gente vai simular, a gente vai estudar todas as possibilidades e, juntamente com o nosso cliente, vamos encontrar a melhor solução. Eu queria conhecer um pouquinho da história da Áudio. Como é que surgiu a Áudio? Como é que vocês tiveram essa ideia? Enfim, conte um pouquinho da sua história e como surgiu a Áudio nesse processo aí, por favor. Tá. Bom, eu nasci em 1900... Brincadeira. Áudio nasceu com uma empresa de áudio. O fundador da empresa, que é meu sócio, Neto, ele é engenheiro eletricista e ele queria projetar sistemas de áudio. E ele foi para os Estados Unidos, fez um curso de especialização lá de áudio, e ele percebeu que todas as boas e grandes empresas de áudio, que é de sistema de som, tinham uma divisão de acústica que prepara o ambiente para aquele som. Então, vamos entender que não adianta o som estar bom se a acústica não está preparada. Então, aí ele voltou para o Brasil e abriu essa divisão na empresa de acústica e que realmente se desenvolveu muito, cresceu muito. Hoje é o carro-chefe da Audi, não é a divisão de acústica. Eu entrei como estagiária na empresa, eu sou arquiteta, tenho uma especialização em acústica nas construções que eu fiz na Espanha, com mestrado na área de poluição sonora. Então, eu lecionei na graduação por 8 anos, hoje eu me dedico à pós-graduação, eu ministro em pós-graduações em vários locais do Brasil e coordeno um curso de pós-graduação que é conforto ambiental e sustentabilidade. Então, eu na faculdade eu fui monitora de acústica, quando eu fiz a disciplina, me encantei, gostei muito, eu falei, encontrei uma área que junta técnica com estética, uma área que relaciona essa questão
do cálculo das demandas, da necessidade, que eu vou conseguir defender para o meu cliente qual é a solução. Eu não conseguiria, acredito que eu teria mudado de profissão se eu não tivesse descoberto a acústica, porque a arquitetura, pensando só na parte da estética, pensando só na parte visual, da aparência, não me realiza. Então, eu já monitora de conforto ambiental e sempre recomendo que os estudantes não percam a oportunidade de serem monitores, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Eu comecei na faculdade a ser uma referência já de acústica. Quem ia tirar dúvida, quem ia ensinar acústica, era eu. E aí abriu a oportunidade de estagiar. De repente, eu vejo lá na Faculdade de Arquitetura da UFBA, eu me formei aqui na Universidade Federal da Bahia, uma placa, procura-se estagiário em acústica. Olha. E aí, quando eu passei, eu falei, para mim essa vaga, né? Vamos lá. E claro que não teve para ninguém, porque eu já era monitora de acústica, então eu fui selecionada. A empresa mudou a razão social, eu entrei no quadro societário, enfim. Então, a parte estratégica da empresa, eu acabei assumindo muito esse processo, por também ensinar e associar. Eu gosto muito da área acadêmica, então eu sou empresária com o pé também na academia. Acabou que isso permeou a nível de Brasil. Eu fui durante 2 gestões vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acústica, representando o Nordeste, essa sociedade que já está aqui no Brasil há 35 anos. E sou conselheira fundadora da Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, que é Proacústica. Também a única do Nordeste, na verdade, a única representante do Norte e Nordeste no Conselho de Fundadores. Me envolvo nas questões da ABNT, das normas técnicas. Então, acho que esse processo de permear essas diversas associações e a área acadêmica fez com que a acústica realmente na áudio tomasse uma proporção muito maior, se desenvolvesse muito. Atualmente na empresa nós temos 4 professores universitários, a equipe é toda formada de mestres por mestres especialistas, tem um que é mestre em acústica, que está fazendo doutorado em acústica agora, inclusive. E temos grupos de estudo semanais, recomendo aí a todas as empresas que façam isso, a gente tem isso há 10 anos e faz uma diferença imensa. Eu estou falando de parar toda a equipe durante 1 hora, 1 hora e meia. Nenhum trabalho vai deixar de ser entregue por causa de 1 hora, 1 hora e meia. Claro. Então, eu tenho na minha vida algo que permeia toda a minha trajetória de vida, que é o que significa o tempo. O tempo, para mim, é uma questão de prioridade. Eu estou aqui com você hoje porque eu estou priorizando estar com você, Marcelo. Então, eu sempre encontro tempo para o que eu acho prioridade. Nisso, a Audi se desenvolveu muito e o corpo técnico da empresa, nesse grupo de estudo, semanalmente, que inclusive a gente começou a abrir esse grupo de estudo para pessoas externas. Quem tiver interessado lá no nosso Instagram, tem um formulário lá na bio que você pode preencher. E a gente, uma vez por mês, a gente abre o grupo de estudo, porque todo mundo pedia e solicitava participar do grupo de estudo da áudio. A gente apresenta artigos científicos, a gente discute e a gente cresce junto e compartilha. Porque bacana, o compartilhar é uma forma que a gente encontrou mesmo de a gente alimentar o outro. E aí a gente não tem ninguém é melhor do que ninguém na empresa. Estamos todos juntos ali, é um grande time para buscar o resultado. Então, acho que um pouco da minha história é essa aí da áudio. Maravilha. E que tipo de projetos assim vocês desenvolvem, Débora? Fala um pouquinho assim dos projetos. Quais as áreas de atuação, principais áreas de atuação que a áudio desenvolve projetos? Dá uma pincelada aí, alguns desses projetos aí, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da acústica. Muitos profissionais da área de engenharia e de arquitetura, Marcelo, ainda associam os ambientes que têm demandas acústicas específicas àqueles ambientes que eu considero ambientes performáticos. Quais são eles? Os teatros, os cinemas, os estúdios de gravação, os auditórios, boates, casa de show, esses ambientes, a gente está no cerne, no coração da acústica, que a gente projeta muito. A gente está agora fazendo o projeto do Hard Rock Café de São Paulo, capital. Fizemos de Ribeirão Preto, fizemos de Fortaleza, projetos de vários teatros, tal. Não são só nesses ambientes que existe emissão sonora e existem ruídos para serem tratados. Então, a parte dos ambientes performáticos, a gente está falando de igrejas, templos religiosos das mais diversas denominações. A gente está falando de clínicas, consultórios, hospitais, que se é um ambiente que precisa ser saudável, são esses ambientes. Quando a gente fala de acústica, a gente está falando de saúde. Então, antes de qualquer coisa, desmistificar de que a acústica é chique, é sofisticada, é supérfluo. Nada mais é do que preparar um ambiente para aquele uso, é básico, necessário. Então, a gente está falando de ambientes que precisam estar preparados, esses usos precisam ser amenizados, minimizados. Não vai ser silencioso o ambiente do hospital, mas você precisa minimizar
para que realmente as pessoas consigam dormir, se fortalecer, se recuperar mais rápido de uma doença, inclusive influencia no índice de erros médicos, não sei se você sabe, mas enfim, isso é um detalhe à parte, estudos comprovam isso. A gente está falando de escritórios, consultórios de psicologia, psiquiatria, precisa de privacidade, escritórios, a sala de reuniões, vários tipos de escritórios de advocacia, a gente faz muito escritório de advocacia, os estúdios, como eu falei no início, a gente está fazendo muito projeto de estúdio agora, né? Muito, a gente sempre fez estúdio, mas agora uns 6, assim, em um mês, fazendo 6 projetos de estúdio em um mês. Acho que o pessoal ficou em casa e começou a resgatar aquele prazer de tocar, e a maioria não são de músicos profissionais, são de profissionais das mais áreas diferentes e que tem como... Um hobby, né? É um hobby, a fonte de estresse, exatamente. Além disso, temos os ambientes, salão de beleza, que tem vários ruídos e que precisam ser minimizados. Temos os restaurantes, as praças de alimentação, os shoppings. O Salvador Shopping foi projeto da Áudio. Então, a praça de alimentação, o Salvador Shopping é um exemplo, a gente fez o Shopping Rio Mar de Fortaleza, o Shopping Rio Mar de Recife. Então, a gente está falando de ambientes que grande concentração de pessoas conversando ao mesmo tempo, e que a acústica permite que você converse sem ter que gritar para conversar, o que é desagradável muito em restaurante e praça de alimentação. Então, você se sente bem, você quer permanecer, você quer retornar, não sabe por quê. Porque você se sentiu bem, é o bem-estar. E uma das áreas mais fortes da empresa que é a área da acústica industrial, que é a área relacionada a mitigar o ruído como poluição sonora para áreas vizinhas, porque existe uma questão de impacto ambiental, quanto com relação a proporcionar ambientes mais salubres para quem trabalha uma jornada de 8 horas, de 6 horas, a depender de quem está exposto a ruídos de mais de 85 decibéis, por exemplo, não pode trabalhar em uma jornada de 8 horas. E não é simplesmente o uso de EPI que vai resolver o problema, porque você está resolvendo no receptor. E essa é uma redução muito pequena. A redução tem que ser feita realmente com engenharia, no equipamento ou na transmissão, no local de transmissão sonora. Então, e por isso que a gente tem vários líderes de projeto, porque cada líder é de um segmento, Marcelo. Então, a gente tem um líder de acústica de casas de máquinas, indústrias e a partir de barreiras acústicas. A gente tem um líder de projetos de restaurantes, praça de alimentação, estúdios, o líder de projetos de clínicas, consultórios, hospitais, escritórios, o líder de projetos de igrejas. A gente tem a divisão de iluminação, que é uma divisão muito forte de projetos de iluminação. Então, a gente projeta acústica já pensando na iluminação. Então, quem quiser seguir a Áudio no canal da gente de YouTube, tem várias imagens de projetos lá, vocês podem acompanhar um pouco antes e depois. A gente foi pioneiro no Brasil, empresa de acústica que trabalha com a questão de redes sociais, como forma de contribuir, tanto que o meu Instagram mesmo, você vê que é o meu nome perfeito, Débora Barreto, foi bem no início do Instagram, o que é raro. Então, a áudio acústica. A gente tem bastante conteúdo e temos quiz toda sexta-feira, e é isso aí, a gente busca compartilhar, para a gente é muito prazeroso desmistificar a acústica, isso é uma coisa que está muito no nosso DNA, sabe? Desmistificar a coisa de que não tem solução, de que é caro, de que não tem no Brasil, de que não é para mim, de que vai ficar feio. São várias coisas que a gente tem que desmistificar ao longo desse processo, que pega fogo, enfim, é muita coisa. E aí, a cada momento, a cada projeto, a gente vai buscando se aperfeiçoar e melhorar. Claro, que bacana. Então, assim, nos projetos industriais que vocês desenvolveram, se tinha alguns projetos, assim, não precisa entrar no detalhe, mas, assim, alguns projetos interessantes que vocês consideram interessantes, que dentro da área da indústria, e que tipo de indústria vocês atuam hoje? Qual o segmento industrial que vocês mais atuam hoje? Bom, indústria atua praticamente todos os segmentos, porque, assim, quando a gente fala da indústria, tem o chão de fábrica, propriamente dito, e tem também o ambiente onde as pessoas, os escritórios dentro da indústria, onde as pessoas trabalham. E muitas vezes, semana passada, a gente visitou uma, inclusive, aqui em Camaçari, e que a pessoa estava ali dentro do escritório, estando exposta a um ruído que acontecia lá fora de uma atividade que não era atividade laboral dela. Então, a gente precisa isolar esse ambiente para garantir que ali dentro ele consiga se concentrar, ele consiga trabalhar sem estar estressado, porque, gente, o organismo da gente entende
o ruído como uma agressão. Marcelo, mesmo que a gente não se dê conta, mesmo que a gente ache normal e ache que está acostumado, adaptado ao ruído, eu garanto a você que a gente nunca se acostuma ao ruído. O nosso organismo ele nunca vai achar normal. Então, de alguma forma, a gente reage ao ruído. De que forma? Acelera batimentos cardíacos, constrição dos vasos sanguíneos, a gente tem dilatação da pupila, e por isso que tem problemas de dor de cabeça, estresse, depressão, ansiedade. E aí você não associa, porque você trabalha diariamente num ambiente ruidoso e você está com problemas crônicos, desenvolve síndrome do pânico, impotência sexual. Tem muitos estudos no ambiente industrial relacionados a esse tema, porque a pessoa trabalha muitos anos e às vezes desenvolve um problema lá, uma disfunção erétil e não associa ao problema dele estar trabalhando o tempo todo exposto ao ruído. Então, gente, é muito sério isso. Não é só a audição que sofre, não, diante da exposição do ruído, porque não se preocupa, não vai ter perda auditiva, tem gente que nem leva isso muito a sério, o que devia levar, porque envelhecer escutando pouco, pensa no isolamento social, é isso, a gente naturalmente já tem uma perda auditiva. Se você não se proteger, é que você vai estar isolado, e quanto mais você se isola, a tendência é você ter tipos de demências, isso aumenta muito. Tem estudos também que comprovam isso. Então, a gente está falando de problemas sérios de saúde, problemas cardíacos, problemas gástricos. Essas termoelétricas, normalmente, elas precisam muito para uma questão de estudo de impacto ambiental, na fase de implantação. Se não tiver projeto acústico, você não consegue nem implantar e nem inaugurar uma indústria. A grande maioria são indústrias que já existem, tá? A grande maioria, algum ajuste, alguma intervenção em um elemento específico da indústria que já existe. Então, a indústria tem várias fontes sonoras. A gente vai fazer o primeiro entendimento, que é o que a gente chama de mapeamento acústico, que é entender quais são as principais fontes de ruído. Quando eu entendo quais são as principais fontes de ruído, eu consigo ser mais assertiva. Eu consigo ir e tratar aquela fonte que é a que está mais impactando. Em vez de fazer um monte de intervenção, às vezes você faz em 2, em 3, você resolveu o problema acústico da indústria, do que fazer aquela coisa global. Mas aí é que está tratar com engenharia. Porque a empresa que vende material, ela não vai ter esse interesse. Quanto mais material ela colocar, mais ela está ganhando. Então, é pensar de forma muito sistêmica, né? De forma muito direcionada, com responsabilidade. Tem indústrias que a gente faz que tem a questão de fuligem, então tem que ter um material acústico que tenha toda essa proteção, que seja lavável, que seja... Tem material, gente, para todas as situações possíveis e imaginárias. Tem material acústico. Tem material acústico lavável. Hoje eu falei, está no curso. Tem material acústico que você pode lavar com VAP. Ele é feito para isso, ele consegue absorver o som. É uma coisa que vale a pena deixar muito claro, Marcelo, que é a diferença de isolamento para condicionamento acústico, tá? Isolamento acústico é a proteção do ruído, a proteção do ambiente com relação ao ruído do ambiente adjacente. Então, sempre que eu falo de isolamento, eu estou falando de um fenômeno físico chamado transmissão sonora. Eu sempre relaciono 2 ambientes. Pode ser um ambiente externo, ambiente interno, ou uma sala, como eu falei, escritório com chão de fábrica. Essa é a questão de isolamento acústico. E tem uma necessidade também de condicionamento acústico. Aí entra os materiais absorventes, porque material absorvente acústico não isola som. A função desses materiais é absorver e reduzir a reverberação. Então, eles são importantes no ambiente que tem o ruído, para que esse ruído que já está sendo gerado por aquele equipamento deixe de ser amplificado. Então, por isso que em soluções de indústrias é muito comum a gente ter que tratar as 2 coisas, o isolamento e o condicionamento. Assim como tem os refeitórios, né? Que as pessoas vão, na hora de comer, vai todo mundo caladinho, né? Ninguém dá um pio, num silêncio absoluto. Ou seja, refeitórios ruidosos, a pessoa vai no momento que seria para você se renovar e se restabelecer, né? Para voltar a trabalhar para continuar a sua jornada de trabalho. Você fica exposto a esse ruído, fica estressado, você já não volta preparado para aquele momento. Então, refeitórios, que é como se fosse uma grande praça de alimentação, né? Então, um grande restaurante. E às vezes a indústria tem um auditório, tem sala de treinamento dentro de indústria, gente, ouvindo o ruído da máquina que está do lado. Que concentração que a pessoa vai ter? Como é que ela vai conseguir aprender? Ou que tem uma que eu fui, uma indústria grande aqui de Salvador, a sala que eles faziam os treinamentos. Você estava na sala, você ouvia tudo as salas que estavam acontecendo ao lado. Eu até brinquei, mas tem um lado bom, gente, que vocês aprendem 3 coisas ao mesmo tempo, né? Você participa da reunião, participa da outra e participa da daqui. Então, na prática, o ambiente é improdutivo. É isso mesmo. Comprova, Marcelo, que a gente perde 40%
40% do nosso dia, do nosso tempo dedicado ao trabalho, ele é minado se você não trabalha em um ambiente com conforto acústico. O que isso quer dizer na prática? Você trabalhou 10 horas, produziu 6. Aquela história, estar trabalhando não quer dizer que você está produzindo. Sim, sim. Então, de repente, 6 horas de trabalho concentrado seria muito melhor para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, do que você estar 10 horas, sendo que 4 horas foi para o lixo. Não tem nada mais precioso na vida do que tempo, né, Marcelo? Por isso que eu É faço verdade. meu tempo. É verdade. Maravilha. Débora, então me diga assim, quais são os seus principais clientes hoje? De clientes no universo de indústria, isso não interessa o que a indústria vai produzir, mas existe maquinário, existe ruído, a gente tem que tratar. Então, todo tipo de indústria, desde uma pequena casa de máquina, por exemplo, casa de máquina, gerador. Às vezes a indústria tem um gerador de energia e esse ambiente precisa ser isolado. E às vezes nem é uma indústria, às vezes é um gerador de um cerimonial, de festas, e que esse gerador gera um ruído muito grande, 85, 90, às vezes 100 decibéis, e tem área residencial. Até a gente está indo de uma casa de máquina bem pequena, né, que demanda estudo de atenuador de ruído, estudo de porta acústica, de forro isolante, de tudo isso, até uma oficina submarina, por exemplo, que a gente fez, a única oficina submarina que tem na América Latina, que a gente fez, nosso cliente foi a Marinha do Brasil junto com a Odebrecht, e a gente fez, foi um trabalho muito grandioso, um trabalho, enfim, muito complexo. O meu foco de clientes, além de todo esse cliente do setor de produção da indústria, né, todo cliente de indústria nos interessa muito, mas a gente tem também nossos clientes construtoras e incorporadoras. As construtoras e incorporadoras são assim, grandes parceiros da Áudio. Tá? Os arquitetos nos indicam muito, mas diretamente o cliente vai ser incorporador e construtor. E aí a gente tem as construtoras, elas precisam, até por conta agora existe a norma de desempenho, todas as edificações residenciais, elas precisam atender à norma de desempenho e a gente faz a consultoria acústica, térmica e lumínica para garantir que realmente o seu empreendimento esteja atendendo à norma de desempenho. A gente atua em todo o Brasil, a gente tem uma frase que meio que representa a gente, que é profissionalismo baiano que o Brasil conhece, porque a gente atua em todos os segmentos, mas nosso foco realmente é o Nordeste. Eu estou falando em termos de prospecção de trabalho, de interesse, de crescimento, de carência. O Nordeste ainda é muito carente de empresa que tem uma estrutura como uma empresa como a Áudio. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando de conseguir atender uma demanda grande de projetos. Cada líder está com cerca de 15, 16 projetos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo. Ter gente suficiente para fazer visita técnica, para fazer medição de ruído, para fazer análise, para fazer os cálculos. Tem que ter uma equipe muito grande. Então, por isso que a gente zela muito pela excelência em tudo que a gente faz. E por estar no Nordeste, foi necessário a gente desenvolver um método de trabalho onde a gente, com menos tempo, produza mais. Para que eu gaste menos horas técnicas, para que o custo do meu serviço seja um custo que seja um custo real, possível para meu cliente aqui do Nordeste, que a gente sabe que é diferente de um cliente de São Paulo. Então, é muito diferente a realidade. A nossa realidade é outro país. O Brasil é um país com dimensões continentais. Então, se a gente está no universalência de empresas de São Paulo, mas o custo do nosso serviço é um custo inferior, e não por ter menor qualidade de trabalho, de qualidade de serviço, mas, muito pelo contrário, na verdade, precisamos nos reinventar e encontrar essa metodologia de trabalho para que a gente possa ser mais eficiente, e aí justifica, a gente tem mais serviço e o cliente consegue pagar pelo nosso serviço. Você falou que não executa esses projetos, né? Você desenvolve os projetos. Vocês têm algum tipo de parceria? Vocês atuam nessa linha de desenvolver o projeto e tem que execute? Como é que funciona isso aí? Me explica. Tá. Primeiro, para a gente entender bem por que a gente não executa, tá? Quando a gente fala de dar uma solução de engenharia, isso é no Brasil, que isso é moda, de achar que a pessoa que projeta, a pessoa vai executar, porque isso é muito mal visto fora. Porque para eu executar, eu tenho que representar material, eu tenho que vender material. Eu deixo de estar isenta na minha decisão em termos de solução. Às vezes a gente fez uma igreja em Monte Gordo, por exemplo, uma igreja que quando a gente fez o projeto, nem rua asfaltada tinha na rua. E a gente conseguiu encontrar uma solução acústica com um bloco de tipo de tijolo que eles produziam por lá, e eles mesmos executaram, eles mesmos instalaram, ou seja, eu não vendia material. Entendi. Assim, se uma empresa que projeta, ela não pode ter vínculo com marca e com obra, porque senão,
sempre ela vai direcionar para aquele produto que ela vende, não para a melhor solução. São coisas diferentes. Vender, instalar é uma coisa, dar a solução é outra. É como se fosse um médico que é dono da farmácia. Tu ia, não, aqui sai da consulta, vai ali na minha farmácia e compra o meu remédio. O médico vai te dar a solução do problema. Qual farmácia você vai comprar e você vai decidir a farmácia que você vai comprar. Óbvio que a gente tem parceria com empresas excelentes, sem vínculo com as empresas, mas parceria. O meu cliente não fica na mão, ele não fica perdido em nenhum momento. E agora, onde é que eu acho? Onde é que eu encontro? A gente tem, inclusive, uma garantia de qualidade na áudio, que a gente acompanha todo o processo, do momento que eu termino o projeto até a obra ser inaugurada. Tem um setor na áudio que acompanha, dá suporte na parte de orçamento, indica, revisa os orçamentos, visita a obra para ver se está sendo bem executado. Essa garantia de qualidade é uma exclusividade que a gente tem e que faz toda a diferença. Eu ofereço isso como bônus para o meu cliente, ele não paga mais por isso, porque a gente sabe como é importante a execução no processo da acústica, senão quem vai se prejudicar vai acabar sendo a gente. Porque por melhor que seja o projeto, Marcelo, se não for bem implementado, tudo vai para água abaixo. Claro. Tem que ser bem instalado. A acústica é feita de detalhes. Se passa formiguinha, vai passar o som. Então, não adianta você ter o projeto e dar para qualquer pessoa que não entende de acústica executar. Então, temos várias empresas que atendem no Brasil todo. Aqui no setor industrial, a gente tem uma parceria grande com a empresa Risoterm, que faz obras de acústica, que instala a parte térmica, a parte lumínica, de acústica, dos materiais acústicos também. Então, ou seja, fazer obra de acústica em indústria também, tem que ter já todo esse know-how de estar inserido no ambiente industrial, que também não é qualquer empresa que vai entrar, a gente sabe toda aquela parafernália de API, de total. Então, por isso que a gente precisa ter parceiros que consigam trilhar essa jornada junto com a gente. Maravilha. Vocês têm algum tipo de certificação de qualidade, alguma coisa assim que vocês buscaram para poder melhorar os projetos internos, enfim, a estrutura da empresa? Como é que é isso aí? A gente sempre busca se aprimorar, né? E está estudando sempre. No Brasil tem uma única certificação de acústica que foi idealizada e é uma chancela da Sociedade Brasileira de Acústica, SOBRAC. Aí é do profissional. Eu sou certificada, sou a única certificada do Nordeste na categoria nível 1, que é a categoria para quem tem mestrado, que tem a ver com título, tem a ver com tempo de atuação. Então, essa certificação ela avalia os projetos que você desenvolveu, a sua experiência, seu currículo. Então, a gente tem essa busca mesmo de aprimoramento e temos essa certificação, tá? Como é que funciona a estrutura da áudio? Qual é a equipe de vocês, né, na verdade? É uma equipe enxuta, é uma equipe mais formada por engenheiros? Como é que funciona esse processo aí dentro da áudio? Tá, agora estamos todos em home office, mas a áudio tem a estrutura, vamos falar de que temos 4 sócios. Eu sou diretora técnica, a gente tem o diretor comercial, a gente tem a diretora administrativa financeira e a gente tem o diretor técnico da parte de áudio. Eu sou diretora técnica da parte de acústica, térmica e lumínica e ele é da parte de áudio. E aí a gente tem na equipe, temos os líderes, temos 5 líderes de projetos, que são os especialistas, os mestres, e aí cada um tem algum técnico ou estagiário que dá o suporte direto para poder apoiar o desenvolvimento dos projetos. E no setor administrativo, na parte administrativa financeira, temos 2 pessoas que dão suporte. Então, a gente tem uma equipe, é uma estrutura relativamente grande para uma empresa de arquitetura e de engenharia. A gente tem uma engenheira civil também, que é quem atua na parte da garantia de qualidade, e um assistente comercial, que dá um suporte direto para o diretor comercial. Então, são as pessoas que estão aí, a empresa, diria, enxuta, mas quando a gente fala de arquitetura, tem uma base muito bem estruturada, porque normalmente em arquitetura, o cara que vende é o cara que orça, é o cara que projeta, é o cara que, é o cara que faz tudo. Eu sou a figura que realmente se permeia em todas as áreas, então por isso que eu assumi essa função de CEO, porque eu participo muito da parte comercial, participo da parte administrativa, das tomadas de decisão na parte administrativa e financeira, então, e coordeno todos os projetos da equipe técnica, todos passam por mim, todos os projetos eu participo, tá? Quem contrata áudio está contratando Débora, não é aquela pessoa que você contrata e depois você nem vê mais a cara, não. Eu realmente participo. Em algum momento, alguma reunião com o cliente, eu vou participar das decisões, das escolhas de materiais. Eu tenho reuniões diárias com a minha equipe toda. Eu entendo que a minha responsabilidade é dar esse know-how e essa segurança para a minha equipe. Tive que absorver outras questões também, criar novos modelos de negócios também, que a gente sempre busca inovar. Inclusive, nessa semana,
no dia 27, na quinta-feira, eu vou participar de uma live com o Richard, que inclusive já deu uma palestra no IEL, no Café do IEL. Eu conheci ele nessa palestra, que ele é consultor de inovação. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, porque a gente, de verdade, a gente busca isso na empresa, inovar, se reinventar, ressignificar muitas coisas o tempo todo. E a gente vai falar 14 horas, então, no Instagram da Áudio, quem quiser. As lives da Áudio são bem contributivas. Qual dia? Dia 27, dia quinta-feira. 27, 14 horas. 14 horas. Toda quinta-feira, às 14 horas, tem live da Áudio. A gente varia muitos temas. E essa semana vai ser coincidência que eu estou falando disso, por isso que eu lembrei da live, porque é um tema que a gente está falando. E a grande inovação do momento na empresa é o Áudio Indica, que a gente fechou parceria com marcas de materiais acústicos, onde vamos fazer vídeos que serão gravados. Na verdade, vai acontecer um pouco como esse bate-papo que a gente está fazendo aqui. E depois eles vão ser editados falando de material acústico. Então, a gente vai falar desde o processo de produção até instalação, aplicação. Então, vai ter eu e alguém do lado do fabricante para também tirar todas essas dúvidas do material, da linha de produto. Aqui atrás de mim, vocês estão vendo, é um material absorvente acústico. Então, por que ele absorve o som, como é que ele é instalado, de onde ele vem. Então, o Áudio Indica nasceu desse período e já está sendo sucesso. A gente vai começar a gravar os vídeos em breve. Que maravilha. Agora a gente já está chegando mais ao finalzinho do nosso bate-papo. Tem algumas perguntinhas que eu faço a outras empresas aí, mas fica à vontade se você quiser responder ou não, tá? Questão de faturamento. Como é que está posicionada a Áudio hoje no mercado? Bom, a gente tem, Marcelo, uma média de faturamento anual de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500, depende muito de cada momento, né? Brasil é aquela economia voo de galinha, né? Galinha não voa, né? Voa, depois cai, né? Então é assim. E a gente tem essa sazonalidade, por isso que a gente precisa ter essa diversidade de áreas de atuação, Marcelo, porque quando uma está mais fraca, a outra se fortalece, sustenta a gente, e aí uma vai equilibrando a outra, justamente por conta de se eu focar só na área industrial, só vou fazer projeto industrial, e aí tiver um impacto na área industrial, a gente vai sentir na área da construção civil. A crise de 2016, 2017 impactou muito a construção civil. Então, se meus clientes fossem só construtores, a gente tinha falido. Então, nesse período, muitas igrejas, estúdios, restaurantes, então uma coisa vai compensando um pouco a outra. Então, esse faturamento para uma indústria, nada, mas para um escritório de arquitetura e engenharia é muita coisa. Então, acredito que a nossa equipe é muito especializada, né? Então, eles têm salários qualificados, condizentes com a especialidade deles. A gente valoriza muito a nossa equipe. A nossa equipe são as nossas estrelas, é o coração da empresa. A gente não tem uma rotatividade de profissionais e fica contratando e demitindo. Não, todos, inclusive, entraram como estagiários, cresceram na empresa. A gente formou essa equipe. Precisamos produzir muito para conseguir faturar, para conseguir manter a equipe. Esse é o equilíbrio, né, de toda empresa. Que maravilha, que maravilha. O que você diria hoje para uma indústria? Porque assim, eu vou falar um pouquinho de indústria, porque eu sou do segmento industrial, né? E assim, embora assim, e eu já tenha falado isso aqui em outros vídeos, que esse momento aqui que a gente tem não é específico e não é exclusivo para empresas que atuam diretamente no ramo da indústria. Você está vendo aqui que eu estou falando hoje com a Áudio. A gente vai trazer sempre empresas que possam agregar de alguma forma, que possam trazer soluções para a sua empresa, seja do ramo industrial, comercial, enfim, de todos os segmentos, tá certo? Então, eu fico muito feliz mesmo por ter conseguido trazer a Áudio hoje aqui para poder falar comigo, porque justamente é uma coisa que foge um pouquinho, embora ela já esteja atuando nesse segmento industrial, né? Ela, na essência, vem de outros projetos, de outros tipos de segmentos, né? Em que a gente não costuma, dentro da indústria, falar tanto. Então, eu aproveito para deixar aqui a oportunidade para a Débora, para que você, seja da indústria ou não, que queira fazer uma consulta, fazer um projeto nessa área de áudio e acústica, que eu particularmente achei muito interessante. Depois a gente vai bater um papo sobre isso. E deixa você aqui à vontade para poder falar um pouquinho o que é o diferencial da Áudio. Curiosamente, assim, eu não sabia que tinha uma empresa desse nível e dessa qualidade que vocês demonstram aí ter em termos de desenvolvimento de projetos.
né? E os projetos que você citou aqui, alguns dos projetos que você citou aqui, eu particularmente não conhecia a Áudio aqui na Bahia, né? E apesar de estar aqui há bastante tempo, eu imaginava que essas empresas ficassem mais situadas no eixo Rio-São Paulo, enfim. Mas fiquei feliz de conhecer uma empresa baiana que está fazendo aí sucesso no Brasil com essa área de áudio e acústica. Então, fica à vontade aí de você também falar um pouquinho e o seu diferencial, o que que você tem aí para oferecer para as empresas, independente do seu segmento de atuação. Joia, Marcelo. O diferencial da áudio, primeiro, a experiência, tá? Segundo, não ter vínculo com nenhuma marca. E terceiro, a gente tecnicamente está preparado para atender a sua demanda. Então, desafio é com a gente mesmo. A gente já pegamos situações muito adversas e a gente busca, é uma coisa que a gente nunca fez, a gente vai estudar, vai aprender. Eu acho que o fato da gente estar sempre estudando, se reciclando, permite que a gente encontre soluções para as mais variadas situações. Ainda mais indústria, por exemplo. Cada indústria tem suas demandas, tem suas dificuldades, suas complexidades. A gente tem que entender bem o uso, o funcionamento. Às vezes a logística, você vai colocar matéria acústica. Mas eu passo por aqui, eu vou me bater, então tem que ser material móvel. Hoje eu passo por aqui, amanhã eu passo por ali. Então, esse é o principal diferencial. Acho que a empresa que quer se estabelecer no mercado, ela precisa entender o aprendizado, ele precisa ser continuado. E essa experiência nos dá a segurança de dar soluções mais econômicas e mais eficientes, que é isso que todo mundo quer. Porque você fazer uma solução superdimensionada, e que é comum, às vezes o cliente já contratou um projeto de acústica, o que é bem desconfortável, por sinal, mas acontece, às vezes vem do sul do Brasil, de outros estados, e aí manda para a gente um projeto de acústica. Aí às vezes até diz assim, mas você já tem um projeto. Eu falei, não, Débora, mas esse projeto aí, a gente foi orçar a obra, R$ 1 milhão, eu queria que você fizesse outro projeto. Eu falei, ok. Eu não vou avaliar, nem criticar, nem dar minha opinião diante do trabalho do colega. Se você quiser me contratar, eu vou fazer de conta que não existe, eu vou fazer um outro projeto. E aí, a gente faz o projeto, e esse foi um exemplo bem recente. R$ 1 milhão, a gente fez um novo projeto, um novo estudo, com engenharia, que eu falei, com precisão, com toda essa experiência, e a obra toda custou 250 mil. Tá? Então, é isso que está o respaldo. Você conseguir, com o mínimo necessário, ter essa segurança de que vai resolver. Então, se não, você colocar coisas a mais, tem coisas que eu bato o olho e falei, vai isolar, claro que vai isolar, né? Óbvio. Agora, metade disso aí já isolaria, né? Você está colocando a mais, então, se você quiser gastar mais, você faz. Pense nisso, pense em buscar empresas, principalmente valorizar empresas da região, e a gente tem feito esse trabalho mesmo com a IEL, por conta disso a gente identificou, Marcelo, que muitas pessoas, você só fala, é muito pertinente, e não é uma percepção apenas sua. Muitas empresas não sabem que aqui na Bahia tem, que a gente atua. Tem uma amiga minha de Brasília, ela tem empresa excelente também de consultoria acústica, e uma vez a empresa daqui da Bahia foi procurar ela, e ela no telefone, ela falou com eles, depois ela me ligou, eu falei, Débora, eu falei para eles, vocês têm uma Ferrari aqui, aí na Bahia, que vocês vão procurar um Fusca aqui em Brasília e tal? Ela até falou brincando. Porque, na verdade, os consultores de acústica, os bons consultores, eles são muito próximos, eles se respeitam, eles se retroalimentam também, não tem essa concorrência. Quem é bom, sabe que tem seu espaço no mercado. Então, às vezes tem empresa de São Paulo que indica a gente fazer um trabalho aqui. Se tiver muita visita técnica na indústria, aí vai ficar caro a pessoa ficar visitando. A mesma coisa aconteceu em São Paulo, no Rio, eu ligar para um amigo meu, você atende esse cliente aí, porque está complicado, no momento a gente não consegue. Então, é saber que aqui tem, sabe? Que a gente está aqui preparado, à disposição de vocês para visitas técnicas. Temos nossa gestora de mercado, Márcia, que é quem faz esse link mesmo, diretamente com nossos clientes, de abertura de novos mercados, de entendimento de mercado, é o trabalho dela, esse entendimento, essa sugestão de participar do IEL, e quantas coisas boas que já tem acontecido em função disso, né? Dentre elas, conhecer você, Marcelo, que foi um grande prazer, tá? Então, muito legal essa sua iniciativa. O prazer foi todo meu, que é isso, eu só tenho que agradecer aí, realmente, assim, o IEL é um grande parceiro, a gente está sempre se ajudando de alguma forma aí, né? Eu faço parte do Fórum de Suprimentos lá do COFIC, né? Também como membro, e estou sempre atento às novidades aí do mercado para justamente trazer para que outros compradores tenham acesso, tenham a possibilidade de conhecer o que é que a gente tem de mercado.
não necessariamente que eu já tenha contratado, deixando isso muito bem claro. Assim, a ideia é que justamente a gente aproxime as empresas dos compradores, independente de eu ter contratado ou não. Mas se as empresas têm uma boa referência, têm uma expertise, têm um bom nível de produto, de serviço que possa ser apresentado de uma maneira bacana, eu vou estar trazendo aqui certamente para que vocês possam avaliar, possam entrar em contato com esses fornecedores, com esses prestadores de serviço, possam bater um papo, como eu estou batendo aqui, assim, aqui vocês já podem tirar um monte de dúvidas só em assistir esse vídeo. Mas depois, se vocês quiserem ter uma conversa mais no particular, já convida justamente para direcionar mais o assunto. E esse é o objetivo, tá? Vocês pularem essa etapa inicial daquele papo que às vezes é difícil de acontecer, o comprador realmente tem uma vida bastante agitada e às vezes não consegue marcar com todos os fornecedores e prestadores de serviço que se dispõem a poder apresentar seu produto. Já aproxima, já simplifica essa etapa, entendi. Muito legal, muito legal. A ideia é justamente essa, tá bom? Então, muito obrigado, Débora. Obrigado por ter aceito esse convite e por ter me dado a oportunidade de conhecer melhor a áudio. Certamente a gente vai voltar a se falar, tá certo? E eu gostaria de deixar aí para você que está assistindo, que ficou até agora, deixa já seu like aí se você gostou do vídeo, compartilha se você achou que ele foi realmente pode interessar a outros compradores que de repente também não conhecem esse tipo de empresa aqui na Bahia e que de repente estejam procurando alguma empresa na área de desenvolvimento de projetos de áudio e acústica, já entra, já compartilha, já divulga nos grupos, nos seus grupos, enfim. No canal do YouTube você vai ver os dados do vídeo, também vai estar disponível no Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? São os principais canais que o Marcelo Comprador divulga seus vídeos para vocês, tá certo? Vou pedir a Débora então para poder deixar seus contatos aí e de repente que você pode já estar entrando em contato logo e vendo. Mas de qualquer forma, como eu falei, vai estar na descrição do vídeo e vai estar disponível lá no portal marcelocomprador.com.br/parceiro, certo? Se você é fornecedor, está assistindo também esse vídeo, porque não só compradores assistem os vídeos, como também outros fornecedores assistem. Eu sei que tem alguns fornecedores que me acompanham. Então, entra lá no portal marcelocomprador.com.br/parceiro, faça o seu cadastro e quem sabe você também não venha a ser convidado para bater um papo aqui comigo online, tá certo? Então, por favor, Débora, deixe seus contatos aí, fique à vontade. Bom, e-mail, o principal contato, né? debora@audium.com.br, é super fácil. E eu recomendo que vocês sigam a Áudio nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, tem um canal de YouTube da Áudio com bastante conteúdo técnico. E então, a partir daí, vocês conseguem nos contactar. O telefone fixo é 3334 1141, que qualquer demanda de visita, de contato, pode ser por e-mail ou por telefone fixo, que vai ser direcionado para o nosso diretor comercial. Então é isso. Aguardo o contato de vocês. Espero solucionar muitos problemas acústicos que vocês tenham, porque acústica é saúde, acústica é vida, a gente precisa valorizar a nossa qualidade de vida. Então, isso que me move muito na minha atuação profissional é saber que o meu trabalho proporciona qualidade de vida, e eu não tenho dúvida disso, tá? Grande prazer estar aqui com vocês. Tá bom, Débora, muito obrigado. Então, mais uma vez, um grande abraço para vocês aí, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.